Pena justa. Representantes do Poder Judiciário se reúnem para debater o plano de enfrentamento às violações de direitos humanos dentro das prisões brasileiras. O Tribunal Superior do Trabalho faz parte do planejamento que pretende levar dignidade a mais de 900 mil pessoas presas. Que haja uma garantia mínima previdenciária, um seguro e ao menos um salário mínimo não confiscável. Não é dedutível de seguros, de parcelas, mas que assegure que ele seja o provedor de novo da família, e ele sendo o provedor da família, ele se torna novamente digno para ela, a família retoma o convívio com ele e a partir do convívio com ele nós temos uma chance de afastá-lo das facções. Também nesta edição, empregado de usina de etanol garante adicional de periculosidade fora do período de safra. Operador obtém direito à indenização por doença reconhecida após a demissão. Bradesco é condenado por funcionamento de agência durante greve de vigilantes. O Revista TST está no ar com informações da Seção 2 de dissídios individuais. Um comerciário não conseguiu anular um acordo judicial firmado com uma ex-empregadora. Ele alegou ter havido fraude na assinatura de documentos, mas não apresentou provas de falsificação. A repórter Samantha Flora explica esse caso com detalhes. Oi, Samantha. Olá, Luana. O advogado do empregado relatou que foi procurado para entrar com uma ação na justiça, pois o comerciário não teria recebido as verbas devidas pela empresa. Mas no site do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo, já havia uma ação ajuizada. E não só isso, também tinha sido firmado um acordo devidamente homologado pela Justiça. Mesmo assim, o trabalhador ingressou com pedido de anulação da sentença, alegando fraude. Segundo o empregado, a empresa teria falsificado a assinatura dele na procuração, na declaração de pobreza e ainda no termo de acordo. Em defesa, a empregadora alegou que os valores foram pagos integralmente. Como prova, apresentou comprovantes de depósito em nome do empregado. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo entendeu não haver indícios de fraude. A decisão destacou a existência dos comprovantes dos depósitos feitos em nome do trabalhador. Ao analisar o recurso do empregado, a relatora na seção 2 de dissídios individuais do TST, ministra Morgana Richa, observou que não houve pedido de perícia ou incidente de falsidade documental para comprovar a suposta fraude. Para a ministra, os documentos apresentados indicam que o trabalhador tinha ciência da audiência e do acordo firmado. Por unanimidade, o colegiado manteve a decisão, que validou o acordo. O processo tramita em segredo de justiça. Volto com você no estúdio. Tá certo, Samantha. Muito obrigada pelas informações. E a gente muda de assunto agora para falar que o Supremo Tribunal Federal decidiu que o recreio escolar e os intervalos entre as aulas compõem a jornada de trabalho de professores e, por isso, precisam ser remunerados. A decisão confirma o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho sobre o assunto. Na ação, a Associação Brasileira das Mantenedoras de Faculdades questionava decisões do TST que consideram que o professor está à disposição do empregador também no intervalo. No julgamento, o STF concluiu que essa é a regra geral. O pagamento do período pode ser afastado se o empregador comprovar que o professor usa esse tempo para atividades pessoais. Nesse caso, o intervalo não deve ser considerado no cálculo da jornada diária de trabalho. No próximo bloco, sem banheiro, água encanada ou espaço adequado para refeições. Essas eram as condições de trabalho de um vigilante de prédios abandonados que obteve direito à indenização por dano moral. Os detalhes dessa decisão em instantes. O
TST reconheceu que os sindicatos podem ajuizar dissídio coletivo se houver recusa arbitrária do empregador em negociar. A tese jurídica foi aprovada pelo Pleno da Corte. O entendimento passa a orientar todas as ações sobre o tema na Justiça Trabalhista. A medida reforça a importância da boa-fé nas negociações, como prevê as Convenções 98 e 154 da Organização Internacional do Trabalho. Agora vamos fazer um giro de notícias pelas turmas do tribunal. Começamos pela sexta turma, que manteve a condenação da fábrica Pioneiros Bioenergia e da usina Santa Adélia ao pagamento de adicional de periculosidade a um pedreiro. Prevaleceu o entendimento de que essa compensação financeira é válida mesmo durante os períodos de entre-safra. Para o colegiado, ainda que as máquinas estivessem desligadas, a atuação em áreas próximas a uma destilaria de etanol e a tanques de armazenamento do produto gerou risco à segurança do trabalhador. O pedreiro trabalhou por 12 anos na usina, no interior de São Paulo. Na ação, ele afirmou que precisava entrar na fábrica de etanol e em locais energizados para fazer reparos e manutenção. Por isso, argumentou que o adicional de periculosidade deveria ser pago de forma integral, mesmo que a exposição ao risco ocorresse ocasionalmente. O juízo de primeiro grau e o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, confirmaram, com base em perícia técnica, o direito ao adicional de periculosidade. Segundo o laudo pericial, o empregado trabalhava de forma habitual e permanente em áreas de risco, como a destilaria, a casa de força e a subestação. Para o TRT, as atividades de manutenção e pintura em locais com materiais inflamáveis e energia elétrica justificam o pagamento do adicional, inclusive durante o período de entre-safra. No recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, analisado pela sexta turma em plenário virtual, a usina pediu que a condenação referente à entre-safra fosse retirada. Alegou que o contato com o ambiente de risco era apenas eventual. Mas a relatora, a ministra Kátia Arruda, explicou que para se ter uma decisão diferente da apresentada pelo regional, seria necessária uma nova análise das provas e do laudo técnico, o que é proibido pela súmula 126 do TST. Os ministros acompanharam o entendimento da relatora. O colegiado também destacou que a paralisação das máquinas não elimina o risco ao empregado em locais onde há armazenamento de inflamáveis. Em decisão unânime, ficou mantido o pagamento de adicional de periculosidade ao pedreiro. Ainda cabe recurso. E olha só esse caso. Um vigilante de prédios abandonados vai receber indenização devido às condições precárias de trabalho. A terceira turma reconheceu a ocorrência de dano moral após a comprovação de que os locais vigiados não possuíam banheiro, água ou luz. O vigilante contou que os postos de serviço eram prédios abandonados que estavam sob a responsabilidade da Caixa Seguradora, tomadora dos serviços. Segundo ele, os locais não tinham banheiro, água encanada, espaço adequado para refeições, nem instalações elétricas. Sem estrutura mínima, o trabalhador precisava fazer as necessidades fisiológicas a céu aberto e, durante o turno da noite, cumprir a jornada no escuro. Na defesa, a empresa disse que é uma companhia séria, com quase meio século de atuação no setor de segurança. Alegou também que os prédios eram residenciais e ofereciam boas condições de trabalho. Disse ainda que os vigilantes tinham à disposição um dos apartamentos, onde poderiam guardar uniformes, se alimentar e descansar. Mas provas apresentadas em outro processo mostraram o contrário. Segundo relatos de um colega que trabalhou no mesmo local, não havia banheiro nem ponto de apoio nos imóveis, o que expôs a situação absurda e deplorável dos postos de vigilância. A indenização foi concedida ainda na primeira instância e confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região em Pernambuco. O caso chegou ao TST por meio de um agravo da empresa, que tentava rediscutir a condenação. Mas, segundo o relator na terceira turma, ministro Alberto Balazeiro, a defesa apenas repetiu os mesmos argumentos. Que o recurso da parte não impugnou os obstáculos processuais opostos ao segmento do apelo, precisamente os artigos 896, parágrafo 1º-A da CLT e as súmulas 297 e 126 dessa Corte. Para o ministro, o uso sucessivo de agravos sem fundamento revela uma tentativa de atrasar a conclusão do processo. Por isso, além de manter a condenação,
O relator aplicou multa de 1% sobre o valor da causa, prevista no Código de Processo Civil para recursos considerados manifestamente inadmissíveis. A decisão foi unânime, não cabe mais recurso. Agora, o assunto é doença ocupacional. A segunda turma do TST restabeleceu o direito de um operador de máquinas à indenização substitutiva da estabilidade, mesmo com reconhecimento da doença após a demissão. A decisão do colegiado se baseou no fato de a enfermidade ter surgido em decorrência do trabalho. E quem explica melhor esse caso para a gente já está aqui conosco, a repórter Larissa Batista. Oi, Larissa. Olá, Luana. A ação trabalhista foi movida por um homem que exerceu as funções de auxiliar de serviços gerais e de operador na Cooperativa Central Aurora Alimentos, no Rio Grande do Sul. Ele alegou ter sofrido lesões na coluna e nos ombros por conta das condições de trabalho. Por isso, pediu reparação por danos morais, materiais e indenização correspondente à estabilidade, com a justificativa de que não poderia ter sido dispensado estando doente. Em defesa, a cooperativa sustentou que não havia prova de que a saúde do empregado havia sido afetada pelo trabalho e que o operador não tinha direito à estabilidade porque não foi afastado pelo INSS. Em primeira instância, o juízo concluiu que as atividades profissionais haviam prejudicado a saúde do homem. Por isso, a Aurora foi condenada ao pagamento de danos morais, materiais e indenização referente à estabilidade, que deveria ter sido garantida pelo empregador. Todos esses valores seriam relativos ao período de 12 meses após a rescisão do contrato. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, afastou a indenização por entender que a doença ocupacional só foi reconhecida depois da dispensa. O TRT também levou em consideração o fato de o profissional não ter sido afastado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. No Tribunal Superior do Trabalho, o caso foi julgado em plenário virtual. A relatora na segunda turma foi a ministra Adelaide Miranda Arantes. Para a ministra, uma vez reconhecida a relação entre a doença e o trabalho, o empregado tem direito à estabilidade, independentemente do afastamento previdenciário ou do recebimento do auxílio-acidente. Segundo a relatora, a súmula 378 do TST prevê que são pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias e o recebimento do auxílio-doença acidentário, salvo se constatada após a despedida doença profissional que tenha relação de causalidade com o contrato de emprego. A relatora assinalou que o fato de o empregado ter estado em atividade ao ser demitido não afasta o direito à garantia de emprego. Isso porque o laudo médico atestou que ele já estava com as lesões e que trabalhava com dores. A decisão foi unânime e a cooperativa deve indenizar o operador. Ainda cabe recurso. Luana, volto com você no estúdio. Tá certo, Larissa. Muito obrigada pelas informações. E a gente finaliza o giro de hoje falando de greve. O Bradesco vai ter de indenizar empregados após ter mantido o funcionamento de uma agência na Bahia durante uma paralisação de vigilantes. Conforme entendimento da 7ª turma, o banco colocou os trabalhadores em risco. A ação foi movida pelo Sindicato dos Bancários e Trabalhadores do Sistema Financeiro do Extremo Sul da Bahia. De acordo com o processo, os vigilantes de empresas de segurança paralisaram os serviços por cerca de 7 dias em todo o estado. Mas, mesmo sem proteção, o Bradesco manteve a agência de Eunápolis aberta e com funcionamento normal. O banco alegou que o expediente foi apenas interno, sem atendimento ao público. Questionou ainda a legitimidade do sindicato para entrar com a ação por se tratar de pedidos individuais. Mas depoimentos confirmaram que os bancários compareceram normalmente, registraram ponto e exerceram as funções. Com base nas provas, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região na Bahia condenou o Bradesco a pagar R$10 mil de indenização a quem teve de trabalhar durante a paralisação. O caso chegou ao TST. O banco argumentou que a entidade não poderia propor ação de dano moral em favor de cada bancário sem apresentar uma lista com os nomes.
No julgamento, o relator na 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, destacou que a Constituição garante aos sindicatos o direito de defender os interesses coletivos e individuais dos trabalhadores, mesmo sem precisar apresentar uma lista nominal. O ministro explicou ainda que o entendimento já está consolidado na jurisprudência da Corte. Por unanimidade, a 7ª turma rejeitou o recurso do Bradesco e manteve a indenização. Ainda cabe recurso. Quer rever as decisões que já foram notícia aqui no Revista TST? Então acesse a nossa playlist no canal do TST no YouTube. No endereço que aparece aqui na tela, você encontra a íntegra das edições anteriores do programa. A seguir, uma ação na Justiça gera diversos custos ao Estado, além de serem devidos honorários aos advogados que atuam na causa. Mas o que de fato diferencia essas duas obrigações presentes no mundo dos processos judiciais? Os detalhes já já. Quem ingressa com uma ação na Justiça deve estar pronto para arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios. Mas você sabe a diferença entre essas despesas? Nós preparamos uma reportagem especial sobre o assunto. Vamos ver. Reunir documentos, contratar advogado, fazer registros em cartório. E não para por aí. Pegar transporte, telefonar. Essas situações geram custos financeiros, inclusive quando se demanda a justiça. Quem ingressa com uma ação judicial, ainda que comprove a insuficiência de recursos e consiga isenção de despesas com a gratuidade de justiça, não evita gastos ao Poder Judiciário. Isso porque um litígio gera encargos, as chamadas custas processuais. Na Justiça, há vários gastos relacionados à tramitação de um processo. O processo em si já é um gasto, tanto para as partes quanto para o Estado. Então, é nisso que se insere o conceito de custas e custos. Esse processo, ele tem toda uma estrutura por trás para ele funcionar. Não são só os advogados que as partes têm, contratam, que vão atuar no processo. Então você tem desde um servidor público que vai ter que mexer num sistema, que vai ter que gerar uma certidão, que vai ter que dar andamento ao processo. Você tem o juiz que vai ter que julgar. É a sua atividade, ele para ao seu dia a dia para dar atenção a um processo. Você tem uma audiência, você tem toda uma estrutura de tecnologia, de informática, você tem gastos com luz, água, estrutura predial. Tudo isso são gastos que o Estado tem, o Poder Judiciário tem. Então, a importância das custas, e nós podemos dizer dos custos em geral, é ter consciência de que estar num processo, ou mover um processo, ou entrar com um processo, gera despesa. O processo em si já é uma despesa para todo mundo. As custas processuais no âmbito trabalhista têm características próprias. No processo do trabalho, as custas são de 2% e elas são pagas ao final, então não se paga custas no início. Algumas pessoas podem dizer, mas eu entrei com um processo, tive que pagar no começo. É porque na justiça comum, na justiça estadual, é diferente. Na justiça do trabalho, as custas são pagas ao final pelo vencido. Além das custas processuais, que são os valores devidos pelas partes ao Estado, há os honorários advocatícios. A secretária-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, Rose Moraes, explica que existem duas naturezas de pagamento dos serviços prestados pela defesa. Os honorários são o pagamento pela atuação do advogado em determinado processo. A gente tem dois tipos de honorários, os honorários sucumbenciais e os honorários contratuais. Os sucumbenciais é aquilo que o juiz determina para que o vencido pague para o advogado da parte vencedora. Então, na Justiça do Trabalho, ele fica entre 5% e 15% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido naquele processo. E tem os honorários contratuais. Os contratuais é a relação que eu estabeleço com o meu cliente. Ela acrescenta que alguns casos ainda necessitam de honorários periciais.
Às vezes acontece num processo, por exemplo, tem pedido de insalubridade, tem pedido de periculosidade, tem pedido de doença ocupacional ou de acidente de trabalho, é necessário contratar um perito que o juízo indica, né? O juízo vai indicar um perito médico ou um perito que possa fazer uma perícia técnica de insalubridade ou de periculosidade, e aí vai ver lá destacado na decisão honorários periciais. E quem paga os honorários periciais é quem perde a perícia. O juiz determina, pela realização do trabalho pericial, um valor que ele entende por razoável pela demanda que foi necessária para a realização da perícia. Devido ao impacto financeiro que processos podem gerar, a Justiça do Trabalho incentiva a conciliação trabalhista. Um acordo entre as partes pode garantir uma solução pacífica ao conflito, reduzir o tempo de duração do processo e, claro, evitar custos relacionados à tramitação dos litígios. O Brasil tem hoje mais de 940 mil pessoas presas, conforme dados da Secretaria Nacional de Políticas Penais. São detentos e detentas que, além de cumprir a pena imposta pela Justiça, também sofrem violações contínuas de direitos humanos. Essa situação foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em 2023, quando a Corte julgou a arguição de descumprimento de preceito fundamental 347. Com a decisão do STF, ficou determinado que o poder público criasse um Plano Nacional de Enfrentamento ao Problema. Foi aí que surgiu o Pena Justa. O planejamento tem mais de 300 metas a serem cumpridas até 2027. E a iniciativa foi debatida aqui, no Tribunal Superior do Trabalho, por diversos representantes da sociedade civil e do Poder Judiciário. O Pena Justa tem 4 eixos principais: o controle da entrada e das vagas do sistema prisional, a qualidade do ambiente, dos serviços prestados e da estrutura prisional, os processos de saída da prisão e da reintegração social e a implementação de políticas para evitar a repetição das violações no sistema carcerário. No segundo Encontro Nacional de Alta Gestão em Políticas Penais, o presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Vieira de Mello Filho, destacou que o modelo de trabalho no sistema prisional precisa ser atualizado. O primeiro deles é colocar luz na questão do trabalho no sistema prisional. Ele é visto apenas como uma remissão de pena através da prestação de trabalho. Isso a gente pensa quando a gente fala da administração pública, de uma prestação de serviço ao município, ao Estado, etc. Mas nós estamos vendo também a entrada de empresas no sistema prisional com finalidade econômica. Isso é ótimo, ninguém questiona, mas nós precisamos colocar luz nisso para atualizar a forma de execução desse trabalho. Por enquanto, não há no país uma uniformização quanto a esse tipo de prestação de serviço do sistema prisional. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, afirmou que repensar as políticas penais é escolher o tipo de sociedade que o país deseja construir. As pessoas que cometem delitos devem responder. Agora, essa responsabilidade há de ser feita dentro de parâmetros que permitam a reinserção social dos apenados. A Justiça do Trabalho e toda a dimensão do mundo do trabalho tem uma contribuição relevantíssima, meios e modos de promover a reinserção social da população que se encontra carcerada quando do momento da finalização do cumprimento da pena. O secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia, lembrou que o debate é urgente. Segundo ele, a situação atual do sistema prisional é resultado de anos de negligência do Estado, que manteve a pauta fora das prioridades. O sistema prisional brasileiro não foi de forma improvisada que ele chegou a essa situação. Ele chegou a essa situação por decisão do próprio Estado brasileiro, que negligenciou ao longo de anos essa pauta, priorizando outras pautas. E até hoje nós enxergamos isso no planejamento estatal, no planejamento dos estados. Durante o evento também foi debatida a questão orçamentária.
quais recursos financeiros existem para que as mais de 300 metas do Pena Justa sejam implementadas. Para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o custo da ressocialização é o mesmo da criação de novas vagas em prisões. Com exceção de poucos estados que precisam de ajuda, a sua grande maioria, a maioria das unidades da federação, já trabalham com recursos suficientes, então, não só para construir novas vagas, mas como principalmente colocar o Pena Justa em vigor e vencer o crime organizado, que eu acho que é o grande desafio do Brasil atualmente. Para o coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do CNJ, Luiz Geraldo Lanfredi, o cenário agora é otimista. Nós temos opções que podem ser trabalhadas e que, longe de inviabilizar a política, mostram que a política tem o seu potencial, e esse preço da segurança pública é um preço que ele, ao fim e ao cabo, é o próprio investimento, na sociedade. O Revista TST de hoje termina aqui. Muito obrigada pela companhia. Você também pode nos acompanhar pelas redes sociais do Tribunal. Tchau, tchau.